Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que grande alegria poder, nesta quinta-feira, partilhar um pouco com vocês sobre a minha reflexão para o texto da liturgia que a Igreja nos oferece neste dia. Mais precisamente, o texto do Evangelho que é retirado de São Lucas, no capítulo 11, versículo de 47 a 54. No texto do Evangelho de hoje, Jesus ele está ali em um diálogo com os fariseus e os mestres da lei. Na verdade, sempre Jesus teve um atrito com esses grupos de pessoas que, inclusive, eram pessoas muito religiosas, enfim, mas que, no entanto, viviam a fé de forma um pouco que hipócrita, né? Jesus condenava muitas atitudes dos fariseus e dos mestres da lei, porque nem sempre as suas atitudes, as suas ações eram, vamos dizer assim, estavam de acordo com aquilo que eles falavam, né? Se percebia ali entre os fariseus e os mestres da lei uma certa soberba, um certo assim achar-se melhor do que os outros. E Jesus ele começa a falar para os fariseus e os mestres da lei aquilo que eles realizam, começa a dizer as verdades sobre a pessoa deles. E eles, no entanto, não ficam gostando do que Jesus fala para eles, tanto é que no finalzinho do texto do Evangelho de hoje, diz assim o texto no versículo 53, quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. É por isso que a gente vai ver também, ao longo da caminhada de Jesus, os fariseus e os mestres da lei que começam a fazer perguntas para ver se Jesus iria falar alguma coisa errada contra a lei. Como, por exemplo, quando perguntam para ele sobre a questão do divórcio, né, que a gente lia alguns domingos atrás, a respeito disso, né, é certo ou não dar o divórcio à mulher? Quando perguntam a Jesus também sobre quem é o meu próximo, né? Enfim, tantas outras coisas que vão perguntando a Jesus para provocá-lo, para pegá-lo em alguma situação desconfortável, alguma coisa que ele pudesse dizer de errado, para que assim eles pudessem usar como acusação para Jesus. Mas que proveito nós podemos tirar do Evangelho deste dia para a nossa vida? Geralmente, quando a gente é provocado, ou pelo menos quando a gente recebe de alguma pessoa a verdade sobre aquilo que fazemos ou sobre aquilo que nós somos, geralmente às vezes a gente não gosta, né? A gente não gosta de receber na cara aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fez, né? A gente costuma ficar revoltado, a gente costuma ficar muito chateado com as pessoas quando elas começam a falar da nossa vida, quando começam a dizer a verdade para nós. É claro que dependendo da forma como isso é exposto, né, como isso é apresentado, isso causa de fato um sentimento de muita raiva pela pessoa. No entanto, nós devemos ficar atentos, porque em se tratando da nossa busca pela perfeição, em se tratando da nossa assemelhança ao Cristo que nós devemos ter, quando Jesus começa a falar também sobre realidades da nossa vida, que é a verdade, a gente tem que tomar cuidado para não se comportar como os fariseus e os mestres da lei, que ficaram injuriados com Jesus por aquilo que ele dizia. Às vezes a gente tem que também abaixar a cabeça e dizer é verdade, sabe? Nós temos que fazer o exercício de quando alguém fala alguma coisa que nós somos e aquela pessoa está com certeza, a gente tem que concordar com ela, não é verdade? Eu sou assim. Verdade, eu errei. Verdade, eu não deveria ter falado isso para você, entendeu? A gente tem que agir dessa forma. Isso é uma forma madura, isso quer dizer amadurecimento. Quando você se revolta, quando você se opõe a uma verdade que as pessoas fizeram a respeito de você, uma consideração, você acaba se comportando de forma imatura, de forma infantil.
Você não cresceu ali, né, com aquilo ali. As correções, as chamadas de atenção, elas servem para a nossa vida para a gente amadurecer, para a gente ver aquilo que a gente está errado e procurar se consertar. Às vezes nem sempre a gente se dá conta dos nossos erros. Às vezes a gente se dá conta. A gente percebe que a gente errou, a gente percebe que a gente fez alguma coisa ou falou alguma coisa que não devia. Mas às vezes a gente não percebe. Eu, Padre Marcos, falo muito sinceramente para vocês, já fiz coisas que eu não percebi que eu tinha ofendido alguém, ou que eu tinha deixado alguém triste, magoado, entendeu? E eu tive que me retratar, eu tive que considerar, né, que eu tinha errado ali diante daquela situação. Então, às vezes, a correção das pessoas serve para isso, para gerar em nós pessoas melhores ainda, para fazer com que a gente seja melhor, para fazer com que a gente seja mais assemelhado ao Cristo, que foi humilde, que se colocou como servo das outras pessoas, que veio ao mundo para nos demonstrar que a humildade é o que agrada o coração de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, arranquemos todo tipo de soberba do nosso coração, nos coloquemos mais de forma humilde diante daquilo que nos é apresentado, das pessoas que nos chamam a atenção, que falam alguma coisa pra gente, que a gente assuma de fato. Claro que se não for verdade aquilo que a pessoa fala, tudo bem, é outra coisa. Mas se é verdade, se eu de fato sou assim, se eu de fato tenho esse problema, assuma e procure se consertar, procure melhorar. Não façamos que nem os mestres da lei e os fariseus, que se revoltaram contra Jesus, ficaram chateados e procuravam então perseguir nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje também, dia 14 de outubro, é o dia do meu aniversário. Hoje eu completo 32 anos de idade e quero pedir para você que possa rezar uma Ave Maria hoje por mim, possa rezar também por este sacerdote, pelo meu ministério, pelo meu trabalho também aqui, partilhando um pouco com vocês a palavra de Deus, porque não é fácil, sabe? Tem vezes que quem acompanha diariamente percebe que um dia ou outra vez eu não tenho vídeo, né? Por quê? Por causa das muitas atividades, né? Que eu tenho na paróquia, que eu tenho os compromissos também como vigário episcopal daqui da região, enfim, outras atividades que vão aparecendo e que às vezes nem sempre dá tempo de gravar os vídeos, né? Porque não é só gravar, tem que editar, tem que formatar, salvar, enfim. E tudo isso sou eu que faço, né? Então, rezem por mim, rezem pelo meu apostolado, pela minha missão, pelo meu trabalho, né? Que o Senhor ele continue me dando força, ânimo, força de vontade, vigor, para que a gente continue sempre, né? Partilhando um pouco da palavra de Deus e fazendo com que todos nós um dia lá no céu cheguemos e possamos louvar a Deus junto com a Virgem Maria. Muito obrigado desde já pelas orações. Tenha um ótimo dia. Shalom!